Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de controle inteligente. Na aula de hoje a gente vai dar continuação ao estudo da nossa unidade 2, onde a gente está aprendendo um pouco sobre sistemas fuzzy. Em especial, na aula de hoje, nós vamos ver sobre controladores baseados em regras, tá? E depois eu vou postar um novo vídeo fazendo um exemplo utilizando a linguagem Python. Bom, então vamos ver agora o item 2.7, que é o controladores fuzzy baseado em regras. Bom, então para estudar esse tipo de controlador, a gente vai ver o que são as regras de inferência fuzzy. Tá? Vão existir basicamente dois tipos básicos de implicações fuzzy. Tá? Também são chamados por regras de inferência ou também por associações. Vai ter o modo Ponies e o modo Tones. O modo Ponies, que é o modo afirmativo, e o modo Tones, que é o modo negativo. Ambos operam baseados em premissas, tá? Ou em condições, que vão gerar uma determinada consequência. Tá? Então a gente tem uma premissa, por exemplo, no modo Ponies, a gente tem uma premissa que é um exemplo, um U igual a A, uma premissa 2, que se o U for igual a A, então o Y tem que ser igual a B, e isso gera uma consequência que é o Y igual a B. Tá? E aí a gente tem no modo Ponies, ele relaciona-se com um mecanismo de inferência progressiva que é utilizado nos controladores fuzzy e sistemas especialistas, que é o que a gente vai utilizar, tá? E a gente tem também o modus Tones, tá? Ele tem uma premissa que é um y igual a não b, tá? E aí se o u for igual a a gente então tem o y igual a b e isso gera uma consequência que é um u igual a não a. Então aqui um exemplo apresentado no livro que diz o seguinte: considere um sistema especialista relativamente simples, usado para diagnosticar o sistema do seu veículo. E assuma que você pode ligar uma sentença em português no teclado, como por exemplo, o motor não liga. Essa entrada simbólica ela vai ser então codificada com um número discreto via uma tabela. Né? Por exemplo, o motor não liga vai virar o número 200. E a porção antecedente de todas as regras ela vai ser então comparada com o 2000, até que haja uma consequência. Essa regra em particular, com antecedente codificado como 2000, é que a gente chama de instanciada. Em seguida, a parte consequente dessa regra é usada para novamente comparar os antecedentes de todas as regras, até que uma nova coincidência seja encontrada e assim por diante. Esse processo ele vai ser chamado de encadeamento progressivo, que é o modus ponens. É a partir da consequência da última regra instanciada, vai ser então mostrado no terminal do usuário como uma resposta à entrada, por exemplo, a mensagem verifica a bateria. Bom, então uma regra fuzzy, tá, ou inferência fuzzy, ela vai relacionar os conjuntos fuzzy usando o modo Ponies, que é o que a gente vai adotar, do seguinte modo, tá? Se um x for igual a A, tá, onde o x onde o A está contido, né, no universo x, então o y vai ser igual a b, da mesma forma o b está contido também no universo y. Tá? Um controlador fuzzy, ele contém muitas dessas inferências, então a gente vai ter vários se então, tá? E de forma que no controlador fuzzy todas elas vão ser ativadas paralelamente. Quando uma entrada ela é fornecida, tá? Um controlador fuzzy dispara, né, cada regra em paralelo com graus diferentes, tá? Dependendo de um peso chamado de grau de suporte, que é um número no intervalo de 0 a 1 também, associado a cada regra para inferir um resultado ou uma saída. Bom, os sistemas fuzzy, eles vão relacionar conjuntos linguísticos ao invés do que a gente está acostumado a trabalhar em controle clássico, que são as lógicas bivalentes. Tá? A forma geral de uma inferência lógica, a associação fuzzy ou regra fuzzy, ela vai ser da seguinte forma: se uma condição, então vai dar uma conclusão, né, ou essa condição a gente chama de antecedente. Então, se um antecedente, isso vai gerar chamado de consequente. Tá? E aí um exemplo, né, seria, por exemplo, se a pressão ela for igual a muito baixa e
a temperatura ela foi igual à temperatura média, então a gente vai ter uma válvula que vai ser igual a abrir um pouco. Esse muito baixo e esse muito médio que vai ser representado por uma função triangular, igual nós vimos na aula passada. Então, o muito baixo vai estar dentro dessa área, desse triângulo, ou de um cosseno ao quadrado, ou qualquer uma daquelas formas que nós vimos. Então, de uma forma geral, comparando os sistemas físicos com fuzzy, no físico a gente sempre tem uma função que leva de u para y, ou que a gente chama um y é igual a uma função de u, né, que é uma transformada matemática que relaciona entrada com saída. Tá? Em contraposto a isso, no sistema fuzzy, o que a gente tem é uma variável de entrada que passa por uma inferência, por uma regra, tá? E após essa regra, a gente vai atuar uma variável de saída. Tá? E dessa forma, um sistema fuzzy ele pode produzir estimativas de um sistema não linear muito complexo sem recorrer a modelos matemáticos. Tá? A metodologia fuzzy ela vai ser um método de estimação da entrada e saída livre de modelos matemáticos. Então, para a gente poder encontrar essa relação de entrada e saída, que é o que eu tenho falado desde o começo, que é quando a gente faz a recorrência a especialistas da área, né, para saber essa entrada aqui, o que acontece com a saída quando eu tenho uma entrada desse tipo e assim por diante. Enquanto no modelo físico, a gente tem que descrever matematicamente e quando a gente tem um sistema não linear, acaba que a gente não consegue fazer por exemplo, o controlador PID, a gente não tem um ajuste único, a gente vai ter, por exemplo, ajustes por faixas de controle, ou dependendo da não linearidade, a gente vai ter que ficar recalibrando esse sistema, ou até mesmo chega a um ponto de ser impossível utilizar um controlador PID que vocês aprenderam lá em controle clássico moderno. Bom, eu vou mostrar para vocês que existe mais de um tipo, né, de inferência fuzzy, e que a gente pode escolher entre esses tipos, tá? Na agregação, né, que é quando a gente faz a composição dos vários conjuntos fuzzy de entrada dentro de uma regra, então a gente chama isso de agregação, as inferências fuzzy mais utilizadas na agregação são as t-normas min e produto. E na combinação ou composição das saídas fuzzy de cada regra, a S-norma máxima tem sido a mais praticada. Tá? E aí a gente tem, então, basicamente duas estruturas que são muito utilizadas, que é a estrutura máximo-min ou a estrutura máximo-produto. Então, no máximo-min, a gente tem uma agregação das entradas utilizando a t-norma-min, e a gente tem uma composição das saídas utilizando o max, e no max-produto a gente tem uma composição da entrada utilizando a t-norma-produto, e a gente tem uma combinação da saída ou uma composição das saídas utilizando a S-norma, né, max. Tá? O min, né, o operador de interseção fuzzy, ele vai implicar no conectivo E, tá? E o produto também vai ser um operador de interseção que também implica no conectivo E. Então, para a gente entender como que funciona a aplicação, tá, de um controlador fuzzy baseado em regras, eu vou apresentar aqui um exemplo. Então, acho que vai ficar bem claro para vocês como é que a gente faz para poder utilizar esse tipo de controlador. Né? Então, o exemplo ele diz o seguinte: para a gente considerar um controlador fuzzy simples que tem duas entradas e uma saída. Tá? As entradas são as variáveis 1 e 2, e a saída é a variável out de saída. Né? E aí esse exemplo nosso aqui, ele tem duas regras. Tá? A regra 1 ele diz o seguinte: se a variável 1 for igual a PS, tá? Lembrando das aulas passadas lá, a sigla que representa o pequeno positivo, e a variável 2 ela foi igual a ZE, que é o zero, né? Ou seja, se ela estiver dentro do PS, dentro do zero, então a variável de saída ela vai ser igual ao NS, que é um pequeno negativo. E na regra 2 diz que se a variável 1 ela for igual ao ZE, que é o zero, e a variável 2 também, então a variável de saída vai ser o ZE. Acho que aqui tem só uma confusão. A variável 1 for NS. Acho que eu troquei aqui, esqueci de trocar na figura ali. Então a regra 2 é: se a variável 1 for NS e a variável 2 for ZE, então a variável de saída vai ser o ZE. E aí a gente tem então
as duas regras descritas aqui nessa imagem, né? Então, o PS, o normal é a gente representar num gráfico, né, o universo de discurso aqui embaixo, e aí o PS, o ZE e assim por diante. E aqui a gente tem o regra 2 com o NS e o ZE. Então, só recapitulando aqui, acho que no livro estava esse ZE aqui errado, né, essa função de pertinência, então eu coloquei aqui como se fosse o NS, tá? Então aqui é a função de pertinência NS. E aí, bom, aí agora a gente vai aplicar o passo a passo aqui para poder ver como é que funciona o controlador. O passo 1 vai ser basicamente a aplicação da lógica E, né, porque aqui a gente vai utilizar o máximo min. E aí no máximo min a gente começa aplicando até norma min na entrada, na agregação, né? Então, nesse caso, tá, os números de entrada, né, ou os conjuntos de pertinência, no caso ali olhando para a regra 1, o PS e o ZE, eles são combinados utilizando o operador min, tá, que corresponde ao conectivo E, de acordo com as regras de interseção fuzzy. Tá? Essa operação ela vai ser chamada de agregação, conforme eu disse, né? E usando então o operador E, a gente precisa obter o menor valor e projetar uma linha horizontal sobre o conjunto fuzzy consequente, que é o NS, que vai ser truncado no chamado ômega NS igual a 0,4. Então, o que ele quis dizer com isso? É claro que aqui não tem só o desenho da resposta, né? Mas foi feita a fusificação, e aí, para a regra 1, nós tínhamos um PS sendo acionado. Deixa eu fazer um tracinho aqui. Bom, aqui, né? Então, quando a gente pegava lá no nosso universo de discurso, nós tínhamos foi fusificado, né, um valor de entrada. Aí esse valor fusificado tinha aqui a variável 1 aqui, tá? Essa variável 1 acionava aqui o PS no 0,8. Né? Então, a gente pega aqui nesse triângulo, rebate ele lá no... tentar fazer um tracinho retinho aqui, mais ou menos, né? Rebate ele lá e descobriu que a pertinência dele é 0,8 para PS, a variável 1. E aí o mesmo fez com a variável 2. Então fez aqui um tracinho também na vertical. E aí viu lá que a pertinência no Z era 0,4. Bom, aí desse jeito, quando a gente faz a agregação, utilizando a norma min, a gente vai pegar o mínimo entre 0,8 e 0,4, que é o 0,4, e vai levar ela lá para a pertinência 0,4 para a saída, que é o NS. Né? Então, lá no NS a gente vai truncar então aquela função de pertinência de saída no consequente NS, né? Que é o resultado, né? O consequente NS, a gente vai truncar ele no ômega 0,4, porque o mínimo entre o 0,8 e 0,4 é o 0,4. E aí a gente pode expressar matematicamente, tá, que um mi de um NS linha, que é a versão truncada do NS, vai ser o mínimo do mi de NS truncado, né, o mínimo do mi de NS com um ômega de NS, que é, nesse caso, 0,4. Tá? E aí a gente tem, então, a conclusão da regra 1. E aí, para a gente fazer ainda no primeiro passo a regra 2, a gente vai utilizar a mesma lógica. Né? Então, pegando aqui na função de pertinência NS, né, vendo aqui onde a variável 1 toca nela, a pertinência dá 0,2, o mesmo para a variável 2, a pertinência dá 0,5, o mínimo entre 0,2 e 0,5 é o 0,2, então a gente vai lá e trunca o ZE, que é o consequente aqui, em 0,2. Bom, e aí uma observação que se ao invés de utilizar o máximo mínimo, a gente tivesse utilizado o máximo produto, né, ou seja, ao invés de aplicar o mínimo no consequente nós tivéssemos aplicado o produto, a diferença é que ele faz um escalonamento da saída. Então aqui o mínimo ele trunca, né, a gente tem aqui uma função de pertinência de saída, a gente simplesmente trunca no valor mínimo, estipulado lá pela agregação,
E enquanto no valor, no produto, né, a gente tem aqui um escalonamento. Então a gente vai reduzir, como esse valor de agregação vai ser um número entre 0 e 1, né, o que a gente faz é pegar o conjunto, a função de pertinência de saída e escalonar ela. Nesse caso aqui ela está reduzida, tá? Na prática, o escalonamento ele acaba dando um pouco mais de segurança em termos da descontinuidade. Como a gente só escalona ao invés de truncar o produto, isso aí ele acaba tendo a gente acaba tendo essa vantagem, tá? Bom, continua. A gente vai para o passo 2, tá? E aí no passo 2, o que a gente vai fazer agora é a combinação das saídas, que vai ser chamada de composição, né? Então a gente tem o consequente da regra 1, o consequente da regra 2, e agora a gente vai fazer a composição, tá? E essa composição, né, como a gente vai utilizar lá o máximo, ele vai ser aqui correspondente ao conectivo OU, né? Então é aplicar a lógica OU entre os consequentes que nós encontramos para cada uma das regras, tá? E aí o que a gente vai fazer é criar, né, o operador máximo ele cria um contorno, né, um envelope comum aos dois conjuntos, tá? E aí nesse caso aqui, fazendo aqui, aplicando a lógica OU, a gente tem essa saída aqui, a gente tem essa área de saída aqui, e aí para poder converter essa área de saída para um valor real, né, que a gente faz a defusificação, que a gente viu na aula passada, que por exemplo aqui pode ser utilizando o centroide, né, que é o centro da área, né, que é o COA, né? E aí isso vai fazer a conversão, né, esse centroide vai converter então aquela composição, né, a composição de todos os consequentes para um valor numérico de saída. Bom, aí eu vou mostrar aqui agora uma imagem, tá, de um exemplo um pouco maior que tem 7 regras e utilizando a inferência máxima min também que a gente viu no problema anterior. Então tá aqui, né, a gente tem os antecedentes, que aqui no caso é o θ e o dθ. Ele pode assumir, né, uma dessas 7 funções de pertinência que vai lá do NL, NM, NS até o PL, né, cada um dos dois antecedentes. E aí a gente tem as 7 regras aqui, né, que vão então utilizar o conectivo E, né, já que a gente está utilizando o min, né, e a gente tem cada uma das regras. Por exemplo, a regra 1 é inclinado moderadamente para a esquerda, a regra 2 inclinado um pouco para a esquerda, inclinado um pouco para a esquerda na regra 3 e assim por diante, tá? E aí a gente está combinando aqui, por exemplo, na regra 1, a gente tem a função de pertinência PM, ela está sendo sensibilizada com a pertinência, ela tem a pertinência 0,7, tá, para essa entrada. A gente tem na entrada 2, no caso, né, o dθ, ele tem a pertinência 0,8 no ZR, tá, na função de pertinência ZR para essa entrada, e é aplicando o mínimo entre 0,7 e 0,8 dá 0,7. Então, nesse caso aqui, o consequente vai ser o PM, tá? É PM, né, por conta da regra, né, que já foi dizer que ele era PM, e ele vai ser, então, truncado no 0,7, tá? Porque é um mínimo entre o 0,7 e 0,8. E aí, aqui o mesmo repetido para cada uma das regras, da regra 1 até a 7. E aí, no final, a gente faz a composição dos consequentes, né? Nesse caso aqui, só a regra 1 e a regra 2 tiveram consequentes diferentes de 0, né? Então, vão ser essas duas regras que vão compor essa área de saída, né? E aí, para transformar essa área de saída numa saída, né, propriamente dita, é que a gente faz a defusificação, né? Então, aqui nessa imagem aqui do lado, dá para ver melhor, né? Colocado no mesmo gráfico aqui, né, as 7 funções de pertinência e saída, a pertinência de cada uma delas para essas duas entradas que nós tivemos, e aí a área de resultado aqui embaixo, e aí utilizando o centro de gravidade, né, o COA, né, o centro da área aqui, centro de massa, né, a gente encontra um valor único de saída.
Bom, uma outra forma de se utilizar, tá, um controlador fuzzy baseado em regras, ao invés de trabalhar com aquelas funções de pertinência, nós podemos trabalhar com uma tabela ou mapa, né, de regras fuzzy, né, que é idêntico àquela matriz que a gente viu nas aulas anteriores. Aqui a gente chamou lá de matriz relacional. Tá? As entradas da matriz de relação ou matriz relacional fuzzy, elas eram entradas de pertinência, que poderiam variar aí no valor 0, 1, enquanto aqui no mapa de regras, as entradas vão ser as próprias funções de pertinência, que pode ser lá o PB, que é um positivo grande, um PM, positivo médio, um NS, um negativo pequeno, e assim por diante. Né? E aí a gente tem então um mapa de regras que vai relacionar, né, essas entradas, e esse mapa que vai ser a nossa base de conhecimento. Né? É ali que está a inteligência do sistema fuzzy, como a gente relaciona as entradas, que é a inteligência do sistema fuzzy. E aí aqui é só um exemplo de aplicação, né? Vamos a gente considerar aqui uma regra fuzzy que tem duas entradas e uma saída. Né? Aqui a gente está olhando uma única regra, tá? Que diz que se a entrada V1 for igual a PM, a V2 for igual a PS, então a gente tem uma saída que é o Vout igual a NS. E aí o problema fala para a gente considerar que os eixos horizontal e vertical do mapa de regras eles representam as variáveis V1 e V2 e as entradas da matriz o Vout, que é o V de saída. Né? E aí o mapa de regras ele vai ser um arranjo representando todas as combinações de variáveis de entrada e saída em termos de seus conjuntos fuzzy linguísticos. Aí nesse exemplo aqui, o conjunto fuzzy de saída é o NS, então ele vai ser colocado exatamente no cruzamento de PM com PS do nosso mapa. E todas as outras regras da estrutura fuzzy, elas vão ser posicionadas de modo similar. Então a gente vai relacionar, e se as entradas for PS com outra entrada que tem no mapa que eu vou mostrar, a gente vai lá e coloca todas as Vouts para cada uma dessas combinações de entrada. Tá? E aí aquelas que não tem relação, né, que você sabe que nunca vai relacionar aquelas variáveis de entrada, você indica elas como zero, por exemplo, né, que não vai ocorrer, né, ou seja, células vazias, né, que são aquelas que você não preencheu, elas elas vão indicar que aquelas combinações de saída e entrada em particular não foram usadas ou que elas não podem ocorrer. Tá? Bom, isso é semelhante ao que o humano faz quando seleciona apenas as regras relevantes, para que não haja desperdício de esforço. Né? Então, ele, dentro de todo um mundo de possibilidades, um humano operando, ele escolhe, né, só aquilo que é relevante. Ele não pensa em todas as combinações possíveis que podem acontecer com as entradas que ele está manipulando. E o controle fuzzy ele reproduz fielmente a habilidade humana usando essas descrições de sistemas simples e não redundantes. Aqui nós temos um mapa, né? E aí a nossa regra, né, que era se V1 igual a PM, V2 igual a PS, então Vout igual a NS. Aí a gente tem aqui, né, representando essa regra aqui, a variável 2 igual a PS e a variável 1 igual a PM, a gente tem que a saída vai ser o NS. E aí você preencheria aqui todas as relações de variáveis de entrada, o que elas gerariam, né, de saída, né, e obviamente, né, vai acontecer de você não mapear algumas combinações de entrada simplesmente por impossibilidade, tá? Ou que você acredita que não vai acontecer de acordo com a experiência do operador, né, do especialista que está te ajudando a automatizar o sistema. E aí você vai ter células em branco, tá? Só que é importante observar que num caso prático, tá, essas células em branco, elas são preenchidas como, por exemplo, alarme, ou você simplesmente replica uma célula mais próxima, porque isso pode gerar um ruído grande no sistema de controle. Às vezes uma variável de entrada que ela não pode assumir, sabe que ela normalmente não assume um valor, mas por algum ruído na leitura ela assumiu momentaneamente aquele valor no instante que você fazia uma conversão lá do sensor para um valor discreto, né? Nossos controladores eles vão ser discretos aqui, e aí pode ser que isso gera uma instabilidade, né? Porque se você preencher uma saída como zero, e aí um ruído na entrada pode levar a sua saída instantaneamente para zero, e isso pode ser um problema no seu processo.
Então o que se faz normalmente é preencher essas células vazias com alguma dessas técnicas aqui, né? Ou com alarme, ou com replicando a célula vizinha, assim por diante. Bom, além da composição S-norma que a gente viu lá de utilização do máximo, tá, vão existir também composições que não são S-normas, tá? Alguns softwares trabalham com isso. Porque a operação máximo ela tende a produzir uma distribuição uniforme para a composição de números à medida que aumenta o número de conjuntos fuzzy combinados. Ou seja, quando a gente vai aumentando o número de conjuntos fuzzy combinados, você tem 30, 70, 80 regras, por exemplo, você começa a ter uma estabilidade na sua área de saída, né? Ou seja, um envelope de distribuição uniforme na saída, ele vai ter sempre o mesmo centroide. Ou quando você varia pouco essa área de saída, você vai ter um centroide muito próximo do centroide anterior, né? Então, quando a gente aumenta muito o número de regras, tá? Por incrível que pareça, né, até um resultado interessante, a gente acaba tendo uma estabilidade muito grande da saída, tá? E aí a gente tem uma saída variando muito pouco. E aí a sensibilidade do sistema diminui, né? Uma pequena variação na entrada praticamente não vai produzir uma variação na saída, tá? E aí, para tentar resolver esse problema, ao invés de utilizar a composição a S norma lá máxima, né, que é o ou, né, de todas as consequências, todos os consequentes, perdão, a gente faz a soma, né? Então essa ideia aqui, né, de não S norma é de fazer a soma dos números fuzzy representado em cada um dos conjuntos consequentes de cada regra. E aí a gente tem um sisteminha basicamente dessa forma, né, que é, a gente tem lá M regras, né, que relacionam lá A e B, A com o consequente B, né? Então aqui entra uma determinada entrada a gente vai ter cada uma das regras sendo acionadas. Essas regras elas vão gerar conjuntos consequentes truncados ou escalonados, né? E aí, ao invés de fazer um ou, a gente simplesmente soma, tá? Esses camaradas, né? E aí faz a defusificação depois da soma realizada. Esse ômega 1, ômega 2 até o ômega m são os chamados aqui grau de suporte, tá? Que são pesos que também variam no intervalo entre 0 e 1, que vai representar a importância daquela regra para o conjunto completo de regras. Então, quanto mais próximo de 1, mais importante é aquela regra para o nosso resultado, e quanto mais próximo de 0, menos importante é aquela regra. E aí, aplicando esses pesos, a gente faz a soma dos consequentes aqui, para cada uma das regras, e aí depois, com a soma, a gente faz a área de saída e calcula o centroide para fazer defusificação. E aí vale uma observação que esse método de soma, se você por acaso estiver utilizando como defusificação o centro do máximo ou a média do máximo, esse método de soma ele não vai fazer muita diferença, né? Porque ele não trabalha com um conjunto, né? Com encapsulamento, com o truncamento, lá, o encapsulamento do truncamento, né? Então, com aquela área ali. Então, ele não vai fazer tanta diferença assim. Bom, pessoal, então nessa primeira parte dessa semana, era isso que eu queria mostrar, né? O controlador baseado em regras. Peço que vocês deem uma olhada com carinho, para caso ficou alguma dúvida, não esqueça do horário de atendimento. E aí eu vou fazer agora uma aplicação utilizando a linguagem Python. E aí vou gravar aqui um vídeo também, colocar aqui uma descrição para vocês tentarem fazer em casa também, recomendo que vocês façam. E a gente vai tentar identificar cada um desses, da agregação, das funções de pertinência nessa aplicação, para a gente finalmente colocar em prática o que nós estamos estudando aqui desde o começo do semestre. Um abraço e até daqui a pouco.